Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre terceira idade e exercício físico. Será que treinar nesse período da vida, na terceira idade, ajuda na melhora da aptidão física? Ajuda a combater os efeitos naturais do envelhecimento na queda da função física? Ou será que tanto faz? Treinou, não importa, o envelhecimento vai vir e derruba a condição física do mesmo jeito. Será que idosos sedentários têm um comportamento diferente em avaliações físicas que medem esses níveis de capacidade física? Vamos falar sobre isso no estudo que eu estou trazendo aqui para vocês no vídeo de hoje, mas antes da gente começar com a nossa aula, já deixa o seu like para você ajudar no engajamento do vídeo e também já se inscreve aí no canal para você ficar por dentro das próximas aulas. Todas as quartas, 20 horas, tem conteúdo novo aqui no canal. Então bora dividir a tela. Vou abrir aqui a apresentação. Vamos lá. Então o artigo do dia está aqui na tela o título, todos os pesquisadores. Então basicamente foi uma análise longitudinal, né, ao longo do tempo, da função física de idosos, os efeitos da inatividade física e também os efeitos do treinamento. Foi majoritariamente um grupo de pesquisadores americanos, mas também aqui com participações de pesquisadores do Reino Unido e também da Itália, né? Esse estudo ele foi publicado no passado, aqui ó, aceita publicação em agosto, né? Então ele é bem recente. Então bora aqui para a contextualização do tema, né? Então a gente sabe que com o processo de envelhecimento, né, na fase aí da terceira idade, se a gente for comparar a aptidão física de idosos com adultos mais jovens ou de meia idade, a gente tem, né, um declínio natural, né, dos níveis de força, capacidade aeróbica, flexibilidade, equilíbrio, enfim, as principais aptidões físicas, né? O envelhecimento a gente sabe que naturalmente declina isso com o passar do tempo, né? Essa é a tendência, é o que fatalmente acontece com todos nós, né? Porém, é importante a gente manter, né, um bom nível de aptidão física para a gente conseguir ter uma boa qualidade de vida, ter uma boa independência, conseguir fazer as tarefas do dia a dia sem precisar de auxílio de outras pessoas, né? Minimizar possíveis doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol alto, que são bem comuns, né, nessa fase da vida. E também a gente sabe, de acordo com o que a gente vê, né, nas evidências científicas e no dia a dia de forma geral, né, que geralmente se você tiver um estilo de vida mais ativo, você envelhece melhor, com mais qualidade, preservando, né, a sua saúde, a sua capacidade física, até onde for possível. E o contrário também é verdadeiro. Se você também tiver um estilo de vida muito sedentário, com pouca atividade física, não fizer ali nenhum tipo de treinamento, for muito paradão no seu dia a dia, a chance de você ter um envelhecimento aí menos saudável, com mais dependência de terceiros, mais presença de doenças, as doenças com maior intensidade, essas chances também aumentam. Só para a gente ter uma noção aqui da questão da aptidão física, o estudo traz um dado interessante, que após os 70 anos de idade, a força e a capacidade aeróbica chegam a cair cerca de 20% a cada 10 anos, né? Então, pensando que aos 70 anos, né, a maioria das pessoas já vai ter uma capacidade física aí naturalmente reduzida, se ela não fizer nada, né, se só deixar o tempo passar e não fizer nenhum tipo de treinamento, não tiver um bom estilo de vida quanto à prática de atividade física, isso tende a decair ainda mais, pensando que o nível de base ali já não é dos melhores. E tudo isso, como a gente acabou de citar, né, aumenta o risco de mortalidade precoce, né, principalmente por conta de doenças, de infarto, de AVC e até problemas cognitivos também, e diminui a independência na vida diária, ou seja, a pessoa passa a ser cada vez mais dependente de familiares, de cuidadores, para estar fazendo aí as tarefas do dia a dia. E aí, né, além de estar incentivando, né, a aptidão física, a prática de exercício, é importante também, né, principalmente em nível de saúde pública ou até para quem treina, muitas vezes está fazendo testes e avaliações para estar medindo esses índices de capacidade física, né?
Então, a gente vê muitas vezes falar de avaliação física para atletas, para esporte, para alto rendimento, ou então para a galera aí que quer melhorar o shape, né, entre outros objetivos que a gente vê mais comum. Mas também para idosos a gente pode fazer testes mais específicos, testes aí que vão medir capacidades físicas mais importantes para a saúde deles e também que representam tarefas diárias e que tem ali suas tabelas de classificação para saber se aquela pessoa ela está acima ou abaixo da média esperada para a faixa etária e se saber também o quanto ela precisa melhorar e você ter um acompanhamento ao longo do tempo para saber se a capacidade física dela está se mantendo, se está aumentando ou se está melhorando. Isso pode ajudar bastante ali na tomada de decisão em saber o que você vai fazer no treinamento, que você deve focar mais. Alguns exemplos de testes, até a gente vai abordar mais à frente aí no estudo, é um teste de sentar e levantar, né, que representa um movimento comum do dia a dia. Esse outro teste aqui, ó, Time Up and Go Test, que ele é um teste que ele mede aí uma tarefa de você levantar, percorrer uma certa distância e voltar, que demanda ali equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico, demanda força na perna, demanda agilidade. É um teste bem simples de se fazer, mas que representa uma atividade do dia a dia. E também outro teste bem simples, mas bem interessante, é o teste de caminhada de 6 minutos, que ele é um teste muito bom para avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Também dá para fazer em qualquer lugar, a gente já vai entrar em mais detalhes. E o exercício físico, como a gente já vem batendo na tecla aqui em vários estudos que a gente traz aqui, como é de conhecimento comum, ele é fundamental para manter e melhorar a aptidão física, né? Em todas as idades, ainda mais aí nessa fase da terceira idade. E mais especificamente a aptidão física relacionada à saúde, que a gente fala de 4 principais capacidades físicas, que é a força muscular, a capacidade cardiorrespiratória, a flexibilidade e a composição corporal. E mais especificamente para o público idoso, a gente também tem que pensar bastante em equilíbrio para evitar quedas e também tarefas que simulam atividades do dia a dia para manter essa questão da independência. A gente citou aí esses testes que muitos deles simulam atividades comuns do dia a dia que são importantes a gente manter, né, principalmente para o público mais idoso, para a gente conseguir se cuidar sozinho e fazer as coisas sozinho pelo maior tempo possível. Então, como é que foi esse estudo aqui? O que eles fizeram, né? Eles pegaram 2 coortes, né? Coortes são estudos que acompanham as pessoas ao longo do tempo, de 2 lugares diferentes, né? Então foram 2 estudos. Teve aqui ó, o estudo Gerofit, então eles pegaram os dados desse estudo Gerofit, que era um estudo conduzido nos Estados Unidos, né? O público-alvo era um programa de treinamento para veteranos do Exército, né? Ex-militares com pelo menos 65 anos de idade, né? 65 ou mais. E aí, nesse Gerofit, eles faziam um programa de treinamento, que era 3 vezes por semana, aquele treino geral para aptidão física, né? Um pouquinho de força, um pouquinho de capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade, mobilidade, tarefas do dia a dia. Um treino bem específico para esse público da terceira idade. E aí, a média desses participantes, né, os que foram aqui considerados os dados deles para os estudos, eram pessoas ali com uma saúde estável, saúde física boa, saúde cognitiva boa, considerando aí a faixa etária, né? Também eram pessoas que conseguiam se locomover de forma independente, conseguiam andar sozinho. E nesse caso aqui, eles consideram pessoas com ou sem, está escrito bengala, para ficar mais fácil de entender, mas a gente chama, né, um nome mais técnico de dispositivo auxiliar de marcha, né, que pode ser uma bengala, um andador, qualquer coisa que auxilie a pessoa a caminhar sozinho, sem perder o equilíbrio. E aí, além do treinamento também, eles faziam os testes de aptidão física para ir acompanhando a aptidão física ao longo do tempo dessas pessoas do Gerofit. Também tinha esse outro projeto aqui, ó, Act on Aging, que aqui a gente vai chamar de AOA, para simplificar. Já era um projeto semelhante, porém ele acontecia na Itália, na região ali do Piemonte, né? Só que ele fazia esse projeto com idosos sedentários, ou seja, ao invés de ter intervenção do treinamento, eles faziam apenas os testes de capacidade física para acompanhar, né, o comportamento dessas variáveis de aptidão física, né, dos resultados desses testes ao longo do tempo, né? E aí os participantes eram bem semelhantes aos do Gerofit, né?
Ele não era voltado para ex-militares, era voltado para idosos ali, né, comuns ali da comunidade, ali da onde eles estavam na pesquisa. E aí, para participar desse estudo, tinha que ser pelo menos pessoas que estavam sem treinar, né, sem estar envolvida em nenhum programa de treinamento por pelo menos 5 anos ou mais, né? E aí as demais características eram bem semelhantes aos idosos do Gerofit, exceto que nesses dados aqui só tinham pessoas que conseguiam caminhar de forma independente sem o uso de dispositivo auxiliar de marcha, ou seja, totalmente sozinho, né? Sem nenhum tipo de auxílio. Então esses eram os participantes, né? Vamos fechar essa aqui, bora dar sequência. E aí os testes de aptidão física. Eles eram feitos aí em 3 períodos, em ambos os estudos. Logo no início, antes de começar o programa de treinamento, no caso de Gerofit, ou no outro caso ali, né, no primeiro contato, no caso do AOA que não tinha o treinamento. Aí depois eles repetiam 6 meses e aí 12 meses, ou seja, após um ano, em 3 momentos diferentes. Isso nos 2 grupos, o grupo Gerofit com treinamento e o grupo AOA, que é o sem treinamento. E aí foram os testes, né, citados lá no início. Aqui a caminhada de 6 minutos, que é um teste bem simples, a gente aplicava bastante, né? Para quem não sabe, eu fiz doutorado em Ciências da Saúde aqui na Unifesp de Santos, e lá, né, a minha pesquisa estava envolvida com um projeto que avaliava a aptidão física da galera aqui da Baixada Santista. E um dos testes que a gente fazia era o teste de caminhada de 6 minutos. Basicamente, você bota lá uma cadeirinha, mede os parâmetros que você quiser, tipo pressão arterial, frequência cardíaca, pergunta, né, o quanto a pessoa está cansada ou não, de parte de fôlego e membros inferiores, e aí você põe 2 cones, né? O protocolo, se eu não me engano, aceita de 15 a 30 metros a distância entre eles, se eu não me engano a gente usava 20 metros, já faz algum tempo, né, que eu participei disso, e aí você instrui a pessoa a andar, né, não pode correr, tem que ser caminhada, a andar a maior distância que ela conseguir dentro do tempo de 6 minutos. Então, como são 20 metros, um circuitinho que ela ficava dando diversas voltas no cone, né? No circuito de 20 metros. E a gente ficava anotando o número de voltas. A cada minuto você tem um incentivo padrão, né, que você tem que seguir para garantir que a pessoa se mantém motivada a fazer o melhor que ela pode, dentro desse critério de ser somente caminhada, não pode ser corrida. Finalizou 6 minutos, você mede a quantidade de voltas que ela deu no circuito, pega alguma distância, né, adicional, se ela terminar ali, né, no meio, entre os 2 pontos, ali nos 20 metros. E você, se quiser, pode medir de novo os parâmetros, né, pressão arterial, frequência cardíaca, enfim. Aí depende do que você define. Fechou o teste, você tem a distância que ela percorreu, você pode comparar essa distância com o que é esperado para a faixa etária e, né, quanto mais distância ela conseguir percorrer dentro dos 6 minutos, maior é a aptidão cardiorrespiratória dela, e um índice se ela está melhorando ou não é se nas próximas avaliações essa distância aumentar. Um outro teste que foi feito, já um teste para ver força de membros inferiores, é o teste de sentar e levantar. Então a pessoa fica lá na cadeira, ela tem 30 segundos para fazer o maior número de repetições, sem assistência. Vai lá, senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta. Registra o número de repetições. Quanto mais repetições, mais força, mais condicionamento ali, essa parte de força nos membros inferiores. Teste super simples também. Se o primeiro reflete a capacidade da pessoa caminhar, se deslocar, o segundo reflete a capacidade da pessoa sentar e levantar, que é uma atividade simples, porém fundamental aí para o dia a dia. O outro, que também foi comentado lá na contextualização que a gente fez, teste Time Up and Go. Esse teste tem algumas variações de protocolo, né, tanto Gerofit quanto o AOA usavam o mesmo teste, mas com algumas diferenças nas distâncias. Por isso até os dados aqui eles são comparados não na distância, né, como o teste de caminhada de 6 minutos, mas sim na melhora percentual para não ter, né, essa diferença das distâncias dos testes. Mas assim, independente das distâncias, esse teste é o seguinte: a pessoa começa sentada na cadeira, ela é instruída a levantar, fazer ali uma volta, geralmente 3 metros, ela dá a volta no cone 3 metros e senta novamente, né? Controlando o peso do corpo, senta na cadeira. Então é medido o tempo que ela demora para fazer a tarefa e quanto menor o tempo, melhor. Significa que ela tem ali força para levantar, capacidade ali para se deslocar
equilíbrio para fazer a volta no cone e sentar de novo. Para a gente que é mais jovem pode parecer uma tarefa muito simples, mas às vezes para um idoso ele já tem dificuldade para fazer isso. Então dá uma noção ali, né, de força, de equilíbrio dinâmico, de coordenação. Enfim, é um teste bem simples, porém bem interessante. Esses foram os testes feitos nos dois estudos, GeroFit e AOA. Foi o que foi usado para comparação. E aí também teve algumas análises de dados, análises estatísticas interessantes, para melhorar aqui, enriquecer a qualidade desses resultados. Então, no GeroFit, que era o estudo lá americano, que tinha o treinamento associado, né, a essa bateria de testes, né, para avaliar a aptidão física dos idosos, eles tinham aí dados de 2 avaliações anuais por mais 4 anos. Então, era um acompanhamento ali, o primeiro ano de treino, porém a galera continuava treinando e fazia aí pelo menos mais 2 avaliações por ano, né? Então, tinha 4 anos de acompanhamento. E aí o primeiro lá, o AOA, tinha dados de somente 1 ano. Então o que eles fizeram? A partir dos dados do primeiro ano, a partir de diversas técnicas estatísticas, eles estimaram ali, né, mais 3 anos do grupo AOA para fazer uma comparação. Ou seja, será que a galera que treinava, que teve os dados ali registrados, como é que seria o comportamento desses dados em comparação a um grupo de idosos? Mais ou menos ali das mesmas características, porém que ficaram sem treinamento. Além do período de 1 ano, também foi feita essa estimativa do comportamento dos dados, se era declínio, se era aumento da capacidade física. A gente vai ver a seguir, mas foi feita essa estimativa para poder estar comparando o grupo GeroFit com o grupo AOA, grupo treinado contra grupo sedentário. E aí também fizeram uma análise de subgrupos de faixas etárias. A gente viu que os 2 projetos tinham dados de pessoas com 65 anos ou mais, né? Então podia ter desde ali o mais jovem de 65 até um cara, sei lá, de 100 anos, 90 anos, enfim. E aí eles fizeram subgrupos de faixa etária para analisar os dados e ver se tinha diferença no comportamento das variáveis analisadas aí da aptidão física entre eles. E aí fizeram 3 subgrupos. Os idosos mais jovens, que foi o grupo de 65 a 74 anos, o intermediário, que seria 75 a 84 anos, e os mais idosos, que eram os 85 mais. Então, bora ver aí todos esses resultados, vamos ver o que aconteceu. Primeira tabelinha aqui, ó, a gente já tem os resultados dos 3 principais testes e a média aí de cada grupo. Então aqui a gente tem 3 períodos. Esse mais à esquerda, o grupo GeroFit. Esse mais aqui à direita, o grupo do AOA. Aqui a gente consegue ver que tinha 318 pessoas no grupo GeroFit e 145 pessoas no grupo AOA. Um número aí relevante, né, de pessoas, principalmente no grupo de treinamento. E aí aqui a gente tem, ó, baseline, que é a primeira medida antes de começar as outras coletas do estudo. E aqui a medida de 12 meses, ou seja, após 1 ano, e aqui a diferença nos valores. Então aqui está em jardas, né, que é uma unidade de medida que a gente não está muito familiarizado, mas aqui até deixei anotado a diferença, né, desse valor para a gente ter uma noção. Então aqui, vamos pegar o teste de caminhada de 6 minutos como exemplo. Então a galera que era do GeroFit, o grupo treinado, eles entravam caminhando, em média, 500 jardas e no final, né, após 12 meses, estavam caminhando 544 jardas, né, uma mudança de 11%. Para a gente ter uma noção, 44 jardas, joguei no Google aqui para fazer uma conversão, deu mais ou menos 40 metros. Vamos ver o grupo que não treinava nada. Então eles começavam em média com um resultado de 460 jardas e terminaram ali no final de 12 meses com resultado de 377 jardas. Ou seja, teve um declínio de 18% na performance do teste de 6 minutos, capacidade cardiorrespiratória, enquanto a galera que treinou não só não perdeu, como ganhou ali 11% em média no condicionamento cardiorrespiratório. Vamos ver as repetições do teste de sentar e levantar. Então a galera que treinou começava com 12, terminou com 15, né, no resultado do teste no final de 1 ano, melhorou 31% aqui, arredondando, e a galera que não treinou começou com 11, terminou com 8 repetições em 30 segundos.
uma piora de 24,5%. Dados relevantes, até mais do que na capacidade cardiorrespiratória, né? A queda da força foi mais acentuada, assim como a melhora também, né? E aqui o teste, né, Time Up and Go, Up and Go, enfim. Aqui é o contrário já, né? Quanto menos tempo, melhor. Então aqui, ó, a redução do tempo foi de 9% na galera que treinou, Gerofit, e o grupo sedentário, o grupo AOA, teve aí um aumento de 19% do tempo para fazer a mesma tarefa, né? Então, mais uma vez, foi aí um dado que foi negativo. Então, nas três medidas, capacidade cardiorrespiratória, força muscular de membro inferior e ali na medida mista de equilíbrio, deslocamento, enfim, o grupo que treinou melhorou as três medidas, o grupo que não treinou piorou as três medidas, principalmente a medida de força, em um período de apenas um ano. Vamos ver aqui outras comparações interessantes, agora aqui já em gráfico, né? Aqui ele já mostra um gráfico com resultado, né, ao longo dos 4 anos de acompanhamento, né, da barrinha azul aqui, da linha azul, que é o Gerofit, e da linha vermelha, que é o AOA. Aqui a gente vê nos dados do AOA que a linha aqui contínua é o período que realmente foi medido. E a linha tracejadinha é aquela estimativa da análise estatística que eu comentei para vocês antes, né? Então aqui a gente tem teste de caminhada, aqui a gente tem as repetições na cadeira e a gente tem aqui o tempo do teste Time Up and Go. E batendo o olho a gente já vê. Se no teste de caminhada é bom caminhar mais distância, ó, a galera que fez Gerofit melhorou no primeiro ano, conseguiu segurar basicamente ali essa melhora ao longo dos próximos anos, e aqui do terceiro para o quarto ano até melhorou um pouquinho mais, ou seja, a galera foi envelhecendo, porém foi mantendo o condicionamento cardiorrespiratório e até aumentou um pouquinho no final. Já no AOA sedentário a gente viu exatamente o oposto. Dos dados realmente medidos, foi um declínio em um ano, e de acordo com a estimativa, continuando nesse padrão de comportamento, o declínio ia se acentuando na medida que eles iam ficando mais velhos. Basicamente a mesma coisa acontece nos demais. Repetições na cadeira aumentam para o grupo Gerofit, vai se mantendo, no final dá até mais uma aumentadinha, né? Mantém ali, né? De 3 para 4 anos. E o oposto aconteceu no outro grupo. Performance reduz e a tendência era continuar reduzindo de acordo com as análises estatísticas. E, mais uma vez aqui, a gente vê isso no Time Up and Go. Lembrando que aqui a redução do tempo ela é benéfica. Então, a galera do azulzinho, Gerofit, reduz um pouco o tempo e vai mantendo esse bom resultado ali, né? Piora até um pouquinho no final, mas praticamente segura a onda. Ou seja, aqui o envelhecimento, né, não foi determinante, porque eles continuaram treinando, envelheceram, porém os resultados se mantiveram ali, né, estáveis. Aqui, já no grupo sedentário, não, eles realmente pioraram em um ano e, de acordo com a estatística, a tendência era continuar piorando. No próximo slide, agora a gente tem a comparação daqueles subgrupos, né? Então a gente tem, novamente, os 3 testes, 6 minutos, repetições levantando da cadeira e o Time Up and Go, né? Aqui nas linhas contínuas são sempre os dados do Gerofit, né? Agora a gente já tem, ó, azulzinho, linha contínua, é o Gerofit de 65 a 74 anos, vermelhinho, linha contínua, Gerofit de 75 a 84, e o verdinho na linha contínua é o Gerofit 85+. As mesmas medidas, só que na tracejada é do grupo AOA, sendo que o tracinho aqui, ó, mais grosso, né? Ele é o traço do que realmente foi medido, e o tracinho mais fininho, mais pontilhado, é o traço, né, do que é estimado. E basicamente a gente vê o mesmo comportamento. E o que é legal aqui que a gente vê é que mesmo os grupos que mais velhos aqui, né, os grupos verdes, no caso, 85+, eles melhoram, né, com o treino. Às vezes pode até ter um certo declínio, mas se eles continuam treinando, eles melhoram mesmo aqui envelhecendo. Então você pega o cara, vamos supor que ele tem 85 anos. 86, ele até, né, melhorou, depois piorou um pouquinho. Continuou treinando. 87, manteve. 88, melhorou um pouquinho. 89 foi a melhor melhora, né? Fica meio estranho falar assim, né? Mas o melhor resultado dele, a melhor progressão
foi justamente aqui, né, considerando que ele começou com 85, lembrando que poderia ser mais, né, são valores médios, foi ali, né, do 88 para 89 anos. Então, muitas vezes a gente fala, já estou velho demais para começar. Depois de 70, 80, 90, que seja, não melhora mais nada. Os resultados desse estudo estão mostrando justamente o oposto. Se você continuar treinando, independente do envelhecimento, você tem manutenções e até melhoras da aptidão física. E o grupo lá que não treinou, a gente vê justamente o oposto. Aqui sim o envelhecimento fez diferença. Aqui sim o envelhecimento, como não teve treinamento, derrubou os índices de todas as capacidades medidas aqui. E lembrando que se tivesse outros testes de aptidão física diferentes, provavelmente a tendência era acontecer a mesma coisa, né? Então, para fechar o raciocínio aqui, de forma geral, o que a gente viu nesse estudo? Que os idosos que treinaram, grupo Gerofit, melhoraram em todos os testes avaliados. Mesmo no primeiro ano, como também nos outros anos, é claro que a gente viu ali alguns declínios, mas a tendência geral era de melhora em todas as capacidades, aeróbica, força de membros inferiores e equilíbrio dinâmico, deslocamento, enfim, que era o teste Time Up and Go. E exatamente o inverso aconteceu com os que não treinaram. Todos ali de forma geral, seja na medida real ou na medida estimada pela análise estatística, teve um declínio ali das todas as capacidades físicas das 3 avaliadas. E o que a gente vê de mais interessante é que a idade por si só ela não foi um fator determinante na queda da performance dos testes. Porque se fosse, ia piorar os resultados dos outros também. Aqui a gente viu o poder do treino físico, né, o poder do exercício para manter e até melhorar as capacidades físicas, né, mesmo nesse grupo. Então, o exercício ele minimizou os efeitos de envelhecimento na aptidão física. Então, esse estudo, assim como tem outros vários também, reforça a ideia de que sempre vale a pena fazer um exercício físico, seja na infância, fase adulta, ou na terceira idade, como é o caso do dia, e nunca é tarde para começar. Então, se você tem aí, se você já está, né, com mais idade, ou se você tem alguma pessoa mais idosa aí na sua família, algum amigo que está muito parado, está sem fazer nada, independente da pessoa já ter a saúde mais comprometida ou ainda está saudável, não importa. Se ela tem o mínimo de condições, ela deve começar para ontem a prática de um treinamento, seja ali 2, 3 vezes na semana, uma vez na semana que seja, e também é importante sempre estar incentivando um estilo de vida mais saudável, dentro, é lógico, sempre das capacidades da realidade da pessoa, e incentivar ela a se mexer mais no dia a dia. Então é isso aí. Você viu aqui hoje no canal Wesley Oliveira mais um vídeo, né? Tema de hoje, envelhecimento saudável, exercício físico, efeito nas capacidades físicas. E fica de olho, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que quarta-feira que vem, às 20 horas, tem mais. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!